estudantes do quarto ano, eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Aula de número 34, objeto de conhecimento, texto de opinião. Hoje nós vamos conhecer o passo a passo do texto de opinião para que a gente possa depois ter uma opinião formada sobre o assunto e poder estar repassando para alguém e, se for possível, também ter argumento para estar discutindo e defendendo a sua opinião. Vamos conhecer então toda a trajetória do texto de opinião. Texto de opinião, ele é um texto argumentativo. O que quer dizer? Você tem que ter argumento, você tem que ter conhecimento necessário para você defender a sua ideia sobre a sua opinião. Tem a intenção de apresentar o ponto de vista. Se é opinião, quer dizer o quê? Que eu tenho a minha e você tem a sua. E, em um certo momento, elas podem vir a ser o contrário. Eu gosto de um jeito, você gosta do outro, eu defendo do jeito que eu gosto e você defende do jeito que você gosta. Mas para a gente chegar a esse ponto de vista, a gente tem que ter o quê? A base do texto de opinião, que é o conhecimento. Nós temos que aprofundar sobre o assunto para a gente ter o quê? Argumento para estar aí num debate. Encontrado onde? Encontrado em jornais, revistas, sites da internet e pode tratar de assuntos polêmicos. Um assunto polêmico que nós estamos vivendo até hoje é a vacinação contra a Covid-19. Há quem acredita que é o caminho para acabar com a pandemia, há gente que discute também sobre a eficácia da vacina e tem aqueles também que resistem em tomar a vacina. Então, qual conclusão que eu chego aí? Que a gente tem que respeitar o direito do outro. Mas cada um, para defender a sua ideia, utiliza o quê? Da sua opinião. Vamos ver então agora o próximo tópico. O texto de opinião, ele é estruturado da seguinte maneira, em introdução. A introdução vai falar o quê? Sobre o assunto que eu quero falar, depois vem o desenvolvimento, eu vou dar um detalhe aí, passo a passo do assunto e vou dar a minha conclusão. A conclusão a gente chama também de fechamento, é onde eu finalizo a opinião. Utiliza uma linguagem formal. O que é uma linguagem formal? A escrita correta das palavras. Não utiliza gíria, não tem uma linguagem aí através de intimidade, vai falar de uma forma o quê? Da escrita correta das palavras, vai usar a ortografia do jeito que ela tem que ser usada. Os 8 R's da sustentabilidade. Essa definição dos 8 R's aí está na sua atividade que você pegou na plataforma. O que é a sustentabilidade? É um recurso que é utilizado para ter o quê? A defesa do meio ambiente e retirar o benefício do meio ambiente favorável para a nossa vida e não está prejudicando ele. Vamos lá, então, acompanhando a leitura sobre o primeiro R. O primeiro R fala sobre refletir. Refletir sobre os seus atos para deixar mais marcas positivas do que negativa do planeta. O primeiro R, ele te chama para uma reflexão. O que você tem feito que tem ajudado a natureza, que tem ajudado o planeta? Qual é a
ação. Agora, se você está fazendo alguma ação que não ajuda, que é negativa, é hora de refletir e fazer o quê? Uma nova ação positiva. Segundo R, reutilizar aquilo que você já tem. Só compre algo novo se você realmente precisar. Hoje nós estamos aí já criando esse hábito de estar aproveitando, de estar reciclando muitas embalagens. Um exemplo mesmo. Se eu compro um vidro de azeitona, eu não jogo aquele vidro fora. Eu já utilizo ele o quê? Para guardar um tempero, para guardar botões, para não ficar espalhado pela casa. Ou eu posso colocar também pregos, parafusos. Então, eu já dei o quê? Eu dei uma nova utilidade para aquilo que antes era visto o quê? Como lixo. Terceiro R. Reparar o que estiver quebrado, seja um objeto ou uma amizade. O importante é consertar e conservar. Vamos falar aqui de um objeto. Se você tem lá uma leiteira e ela está com a alça quebrada, fica mais barato você mandar colocar uma alça nova do que você comprar uma outra leiteira. Ela vai continuar tendo a mesma função e você não teve um gasto maior. Da mesma forma com uma amizade. É mais fácil a gente consertar aquilo que está errado, uma fala meio estranha, e conservar a amizade. Fica a dica aí. Quarto R. Reciclar sempre que possível. Eu acabei de falar com vocês do exemplo aí do vidro de azeitona. A mesma coisa acontece comigo com vidro de maionese. Eu guardo meu algodão, todas as bolinhas de algodão, num vidro de maionese. Então, eu já dei para ele uma outra utilidade. E separar o lixo orgânico do reciclável. E faça o descarte correto desse material. Aqui na nossa cidade, Governador Valadares, nós temos a coleta seletiva. Nós temos os dias que o caminhão passa para o lixo reciclável e também nós temos o lixo úmido. Então, nós já temos o hábito aí de estar fazendo essa separação. E isso é um ponto positivo, porque ajuda a natureza. Quinto R, respeitar a si mesmo, aos outros e aquilo que está à sua volta. Por favor e obrigado são palavras verdadeiramente mágicas. No momento que a gente cria esse hábito de bom dia, com licença, obrigada, não há de quê, nós vamos criando esse hábito aí, e sabe o que acontece? Isso reflete em outras pessoas. Isso é tão positivo que chega a ser tão satisfatório para a gente, que quando o outro responde também com gentileza, ou se aproxima da gente com gentileza, gera uma satisfação muito grande. Se você ainda não tem o hábito, fica a dica, pode começar a fazer, que eu dou garantia que é sucesso, de verdade, um sucesso. 6. Reduzir, para não desperdiçar água, energia e produtos em geral. Nós já temos o hábito, né, de fazer o quê? Saiu de um cômodo da casa, apaga a luz. Saiu do banheiro, apaga a luz. Vai escovar os dentes, fecha a torneira. Escova os dentes. Vai tomar o banho, fecha o chuveiro. Ensaboa e depois enxágua. Isso aí, gente, só acontece o quê? Com a rotina do hábito. Se você começa a fazer, vai ter dia que você esquece, mas depois você volta de novo e aí você vai criando isso aí. E isso é muito bom o quê? Para a natureza. No momento que a gente economiza a água,
A gente está economizando para ter mais aí, com frequência, a água no futuro, porque se a gente não economizar, nós vamos perder a água potável. E isso aí vai ser muito triste. Vamos para o próximo R, 7. Responsabilizar-se pelas pessoas e por tudo o que está em sua volta. Sua escola, seu bairro, sua cidade, etc. Vamos falar aqui da nossa realidade, que é a nossa escola. A nossa escola, o pronome possessivo aqui, já fala de multidão, fala de nosso. Então, eu tenho que conservar, eu tenho que zelar, porque aquele espaço é usado por mim, é usado pelo meu colega, é usado pelos professores, funcionários e outra coisa, quando eu conservo, outras pessoas da minha família estarão usando também futuramente aquele espaço. Então é hora de você tomar posse, você é responsável por tudo que tem na sua escola. E a sua responsabilidade te faz o quê? Que faz que você seja uma pessoa cuidadosa, você é cuidador do patrimônio público. 8. Repassar as ideias que possam ajudar na conscientização sobre o consumo, por meio de conversas ou pelas redes sociais. Comunique-se. Uma vez você tendo o conhecimento de uso racional da água, do recurso natural que nós temos, é hora de você fazer o quê? Guardar aquele recurso para você? Guardar aquela informação? Não. Você é multiplicador das boas ações. Então, você tem o domínio hoje do conhecimento dos 8 R's. Então, você tem que agora multiplicar, passar para sua família, passar para seus amigos e trocar ideia aí na escola também, ver o que você já faz, o que você não fazia antes e passou a fazer. Assim nós vamos ter o quê? Um ambiente saudável, nós vamos ter a salvação do nosso planeta. Agora nós vamos dialogar um pouco. Eu quero conhecer a sua realidade. 1. Na sua escola, o lixo orgânico e o reciclável são separados? Sim ou não? Você pode responder. É melhor que você venha escrevendo aí essa resposta para depois você ter uma opinião aí para estar formando no final. Se sim, você procura fazer o descarte correto? Qual é o descarte correto? É a separação do lixo seco e do lixo úmido. Se não, o que poderia ser feito para tornar isso realidade? Resposta pessoal. Você vai falar de acordo com a sua realidade. Como que acontece na sua escola? Você pode também acrescentar, falar um pouco aí como que acontece a separação desse lixo na sua casa. 2. Você conhece produtos que são criados a partir do lixo reciclado? Qual? Resposta pessoal. Você já deve ter visto alguma coisa aí, alguma cestinha que foi criada aí de um potinho de sorvete ou uma garrafa PET que tem árvore de Natal muito bonita que é feita com esse material. Nós temos também aí chocalhos com garrafas PET também, mas isso aí é só uma dica. Eu quero saber de você o que você conhece. 3. Que tal, a partir de agora, utilizar os 8 R's sempre que possível? Vamos fazer aí um combinado. Eu já estou praticando há mais tempo e eu vou falar com você. É uma experiência fantástica e eu te convido, estudante do 4º ano, a estar praticando aí o R da sustentabilidade. Escolhe os 2 e começa a praticar que você vai ver que beleza. No final você já está dominando todos. Converse com alguém e tente encontrar formas de aplicar as suas dicas que você aprendeu. É hora de colocar em prática, né? A resposta aí é pessoal, mas não deixa de relatar e mandar para a gente não, porque nós da plataforma queremos saber.
que você tem feito? Que aí nós vamos pegar também algumas ideias e a gente pode estar montando uma outra aula sobre o mesmo assunto. Produção escrita, texto de opinião. Tudo que a gente já falou até agora, nós vamos fazer o quê? Fazer agora a elaboração da escrita. Nessa unidade, você lê um texto de opinião sobre a importância de cuidarmos do meio ambiente. Conheceu ainda algumas atitudes que podem contribuir para isso. Agora é a sua vez de produzir um texto de opinião tratando desse assunto. O objetivo do texto é que você pode representar suas ideias sobre a questão a seguir. Vamos ver então qual é a base, qual é o título que você vai formar aí o seu texto de opinião. Vamos ver então a frase? Leiam comigo. Por que é importante cuidarmos do meio ambiente e quais as consequências disso? Você já tem conhecimento o suficiente para saber que as ações negativas que prejudicam o meio ambiente prejudicam também o planeta e a população. É a hora que você tem agora para criar o seu texto. Vamos analisar todo o conhecimento que nós temos e vai também fazer o quê? Colocar a sua opinião. Lembrando que o texto de opinião, ele tem a assinatura do escritor. Então, você, no final, deve assinar o seu texto. Vamos seguir umas outras orientações. Para planejar seu texto de opinião, siga as orientações. Então, o texto de opinião, ele tem o quê? Uma outra forma de ser elaborado. Vamos ver. Olha, pesquise em jornais, livros ou em sites da internet mais informações sobre o meio ambiente, como reciclagem, sustentabilidade, consumo consciente e outros aspectos que você considere relevantes. Então, agora você vai para o seu foco. Se você quer falar sobre o meio ambiente, sobre reciclagem, você pode agora fazer uma pesquisa na internet. Você pode também procurar nossa aula aí no YouTube, aula 11 de ciências, que nós falamos sobre a reciclagem de forma detalhada, que vai te dar o quê? Um recurso a mais de conhecimento para você estar o quê? Elaborando o seu texto de opinião, seguindo com as informações. Anote as informações que você acha mais importante. Estudante tem que ter o hábito de anotar. Não adianta eu vou guardar só na cabeça. Eu já li e eu não vou esquecer, porque a gente acaba esquecendo. Então, crie o hábito de estar anotando. Assim, você poderá utilizá-las quando for apresentar suas ideias e seus argumentos. Então, o caminho é esse, a estrutura é essa. Outro tópico. Defina por que você acha importante cuidar do meio ambiente e quais são as consequências dessa ação. Olha aí, destinado totalmente para a sua opinião, destinado para a sua ação. O que você faz para ajudar o meio ambiente? E com essa ação, qual a consequência que você tem? Ah, professora, se eu faço a utilização de usar o litro descartável na minha casa para colocar água na geladeira. Para utilizar o porta-lápis, você precisa ter esse todo conhecimento aí de reciclagem. Como que você vai fazer para reaproveitar aquela embalagem? E isso tudo vai trazer o quê? Um benefício para o planeta, um benefício para o meio ambiente e para toda a população. Seguindo com as nossas informações, vamos ver então agora para escrever o rascunho. Primeira coisa, eu
eu já tenho as ideias na minha cabeça, eu já tenho umas anotações, porque eu fiz uma pesquisa na internet, eu já assisti a aula 11 sobre reciclagem, então agora eu vou rascunhar. Então, o que eu tenho que fazer? Lembre-se de que o seu texto deverá responder ao questionamento proposto e apresentar a sua opinião sobre o assunto. Se nós estamos falando sobre o meio ambiente, como ter uma preservação correta, é assim que você vai começar. Você vai fazer a introdução. Você pode falar o quê? Que o planeta ele está pedindo socorro. O planeta ele está ficando doente. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo ações incorretas e prejudicando o meio ambiente. Isso aí pode ser o quê? A introdução. Em um parágrafo inicial, apresente a sua ideia sobre o assunto. Aí agora você vai falar o quê? A sua ideia. Como que vai fazer para resolver o problema do meio ambiente? Qual ação que tem que ser feita para que vai socorrer o meio ambiente desse desastre todo ambiental que está acontecendo, como poluição visual, poluição através aí das margens do rio. Então, você já tem o conhecimento disso aí. Continuando, desenvolva sua ideia empregando argumentos. É agora que você vai falar o que você acha e como que deve resolver isso aí. Lembre-se de incluir as informações pesquisadas. Juntou aquela informação que você pesquisou na internet, você leu numa revista, assistiu a aula 11, é agora que você vai formar aquele parágrafo maravilhoso. E também você vai dar credibilidade ao texto no momento que você reúne essa fonte de informação, porque o texto de opinião, ele precisa de quê? De uma pesquisa de campo. Se eu vou falar sobre meio ambiente, eu tenho que conhecer a margem do rio, o que acontece com a margem do rio, eu tenho que saber sobre a mata que nós temos lá no Pico da Ibituruna, eu tenho que saber qual é a vegetação que circula o meu bairro. Isso tudo que é conhecimento, é pesquisa. Conclua seu texto reafirmando sua opinião. Então, agora você vai bater o martelo. Olha, eu penso assim, eu acredito que é assim. Então, é a sua opinião. E para concluir, após essas orientações, escreva a sua produção. Agora é hora de fazer o quê? A correção ortográfica. Se tem alguma palavra que você está em dúvida e não sabe como escreve, é hora de você estar pedindo ajuda para o seu professor, procurando um dicionário e olhando também na internet. Então, uma boa sorte para o seu texto de opinião. E para acessar a plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais e SMedGV. Tchau, até a próxima aula!